Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, estamos na sua ouvindo. Era para ser uma oração, era para ser uma oração, um socorro bem presente na tribulação. Era para ser uma oração, uma injeção letal na veia do diabo. E hoje nós estamos aqui, povo de Deus, com um povo grande nos acompanhando e que você não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha aí tomando seu lugar, que o diabo venha aí, ó, falando por você, que ele venha aí entrando no seu lugar, colocando outros em seu lugar. Não aceite de maneira nenhuma. Eu conto para vocês aí o meu testemunho. E o Satanás, o satanista, o diabo e os seus demônios vieram apagando o meu testemunho. Eles vieram apagando a minha mente. Eles quiseram me apagar literalmente. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, e que vocês não aceitem, que vocês coloquem o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés, no tempo real, no tempo real, onde você estiver, seja aí, ó, na praça pública, nas repartições públicas, gente, é banco, é lotérica, é onde você estiver, no ônibus, sim, povo de Deus, na rua, nas praças, no clube, numa piscina aí, no mar aberto aí, é onde você estiver. Onde a situação se levantar ali, você o coloca no lugar dele, debaixo dos seus pés. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É você jovem, é você criança, é você adolescente, é você senhora, senhor, senhorinha e senhorinho de Deus. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Coloca o diabo no lugar dele, debaixo dos seus pés. E sim, você coloca o diabo debaixo dos seus pés aí, eu coloco o diabo debaixo dos meus pés aqui. Nós unimos a nossa fé e nós colocamos o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, vamos fazer uma oração, povo de Deus. Vamos fazer uma oração e como diz aí o louvor do missionário R.R. Soares, a ameaça do mal é só manha. E povo de Deus, vem orar comigo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos iniciando aqui, Senhor, essa chamada. E eu creio, Pai, que o Senhor está à minha frente. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, Pai, eu não vou a lugar nenhum. Eu não abro uma conversa aqui nas minhas chamadas. Porque, Pai, eu creio que no nome do Senhor Jesus de Nazaré é o Senhor que faz acontecer. Nós podemos até levar a mensagem, pregar a palavra do Senhor, mas é o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence. Sim, é o Espírito Santo que convence a pessoa que está do outro lado, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você, Satanás, você perdeu. Eu te ordeno que saia do meu lugar. Bate retirada. Eu estou mandando você sair. Eu estou mandando você tirar a bunda da cadeira da presidência. Tira a sua bunda da cadeira da presidência. É da presidência do Brasil. Você entendeu? Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E é agora! Agora! Amém! Gente, e o assunto aqui tá sério, povo de Deus. Como eu tenho falado com vocês, eu tô aí um tempo, gente. Tem um bom tempo que eu estou aí e assim, ficou sério? Ficou, sempre esteve sério. Eu conto para vocês meu testemunho, eu falo com vocês aí, ó, do tsunami que se levantou e que eu coloquei, tem gente que faz tempestade num copo d'água, eu peguei o tsunami, coloquei dentro do copo e soltei a
cara dele, soquei a cara dele, até ele ficar quieto lá, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E vocês sabem como que eu fiz isso? Todas as vezes que ele se levantou contra mim, eu me levantei contra ele e falei com ele. Eu sou filha do Deus Altíssimo, o Deus poderoso, justo e reto. E você bate retirada, sai da minha frente, e é agora, em nome de Jesus. E o povo de Deus, é nessa fé que nós temos de estar. E eu falo para você assim, olha, que Deus, ele faltou pouco se materializar para me ajudar. E, gente, eu falo com vocês assim, olha, que eu vim para Pedro Leopoldo a convite da minha irmã para conhecer o Senhor Jesus. E eu realmente conheci o Senhor Jesus. Eu cheguei na igreja de Pedro Leopoldo, a igreja da graça de Pedro Leopoldo, e com a mochila cheia, né? Eu falo com vocês, eu tinha acabado de perder meu marido, estava ali com meus 3 filhos, e ali... e ali eu fui conhecer o Senhor Jesus. E lá eu cresci espiritualmente, gente. Recebi bênçãos. Deus foi me libertando. Ele não me libertou assim de um liberta de uma vez, não. Ele foi me libertando. É quando eu falo com vocês, entrem numa igreja, fique na igreja, busque conhecer Deus, busque conhecer, saber quem é o seu Senhor. E no momento que você precisar, você não vai precisar de sair de uma igreja para outra, ficar aí como uma ovelhinha sem pastor. Não vai precisar de ficar de uma igreja para outra como uma ovelhinha sem pastor. É aí que os lobos querem. Vocês entenderam? É nesse grito que eu estou, nesse grito que eu estou. E, gente, foi eu ficando na Igreja da Graça, eu mostrando para vocês aí por A mais B, onde eu estive por todo esse tempo, que, assim, as coisas estão se desenrolando, mas, assim, no natural, porque no espiritual, eu conto para vocês, não, gente, não vamos rir. E aí, para acontecer no natural, primeiro acontece no espiritual. Como eu falo com vocês, leiam a Bíblia, desde lá de Gênesis, lá, desde que Deus deu o primeiro comando, haja luz, e houve luz, ali Deus já tinha feito ali o projeto ali no espiritual, né? Pensado como que ia abrir, o que ele ia fazer primeiro, observado ali, né? Ele manasi tikore canta la si dere bibo gore gandana manasi inere bi gore gandana manasi dere gandana manasi e nere bala manasi dere canta la manasi dere canta la manasi e dere canta la manasi dere gore gandana manasi dere canta la manasi e assustador. Emegole bebaste bibala nasi biguri gandare menisse nere manahanasi di goi gandane nesi della badahadasi nere di gandara badasi. Imiguri goi gandane henishi di cantara badahadasi di gandara banahanasi di cantara badasi. Igoi ganana hanashi di goi gandane henisi di cantara badasi di gandara banahanasi. Imigala manasi di cantara badahadasi di cantara badahadasi di gandara banahanasi. Sì, amigo le manasse e dere bigo e gana manahanasse dere tanta badass. Digo que nesse dere você, né? Sim, sim.
Epibrema Master. Eu prefiro estudar, assim, eu prefiro aprender mais um pouco, amadurecer mais um pouco, porque devido ao que aconteceu, gente, e parar eu não vou, né? E parar eu não vou. E quando eu falo com vocês assim que eu estou ali não são sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque e eu sim, gente, eu entendo sim essa parte e assim eu não você, se eu falar com vocês assim, ah, não, eu não tenho raiva, não, eu vou estar falando mentira, porque tenho sim. E, e aprendi que a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. E aprendi assim, eu conto para vocês assim que foi um período longo, porque eu fiquei muito nervosa mesmo. E enquanto quando eu falo com vocês de pegar um tsunami, colocar no copo e socar a cara dele, no tempo que eu aprendi a dominar essa ira, que foi o tempo aí de estar colocando esse tsunami dentro do copo e rir na cara das pessoas que estavam rindo de mim. É quando eu conto para vocês aí dos momentos ali que eu estava na rua. Gente, eu ia fazer serviço de banco e eu conto para vocês que sempre eu estacionava o carro na rua de baixo e eu chegava na avenida com aquela pressa para poder chegar lá no banco e tal. E aí os carros passando e tudo buzinando. Sim, buzinando pra mim. Foi muito sem graça, gente. Foi muito sem graça. Sim, gente, as pessoas vinham pra cima de mim, ajoelhavam. Eles ajoelhavam, colocavam a mão assim. Quando eu conto pra vocês assim, eles tiravam foto. E quando eu conto pra vocês assim, da da atitude das pessoas que me assustavam, aconteceu várias coisas assim que eu nem conto, sabe? Eu resumo bem aí. E como eu falo com vocês, eu prefiro falar menos do que falar para mais. E assim, eu fui muito bem ensinada. O missionário R.R. Soares sempre nos ensinou assim que trata-se de vida de pessoas e que ali a gente vai estar falando ali. Eu vou falar do meu jeito, mas ele falou do jeito educado dele, que ele sabe falar. Ele falou assim que trata-se de vida de pessoas e segredo, se é segredo, gente, é muito sério, né? É muito sério e não é brincadeira, né? Então é aí que eu falo com vocês e aí é que está também aí não falo medo, mas eu falo assim, ó, responsabilidade ao ver a irresponsabilidade da outra parte. Vocês entenderam? É nessa seriedade, é nessa fé que eu estou, né? Porque eu aprendi ali com o missionário R. Soares que as coisas de Deus são muito sérias. Ele sempre nos levou aí a levar as coisas de Deus a sério e não brincar com o mundo espiritual. Sempre nos ensinou a seriedade, né? E não sou eu que vou passar por cima. E povo de Deus, quando eu ensino para vocês sobre o que a santidade não é, eu não estou querendo que vocês saiam daí, ó, banalizando aí as coisas, o que é santo, não. Eu estou chamando a sua atenção para que você acorde, né? Acorde, fique acordadas e ouçam meu testemunho, que aí vocês vão entender e assim, procurar viver o mais perto de Deus possível,
Eu falo com vocês assim, olha, eu falo com vocês assim, olha, vai para uma igreja e fique na igreja. E eu conto para vocês o meu testemunho, que eu estive na igreja, eu participei, assim, teve tudo que tinha na igreja, eu fazia questão de participar, né? Meus filhos estavam ali pequenos, eu fazia questão de participar e falo com vocês assim, olha, eu tinha escolha, ué. Eu falo, meu pai sempre teve comércio, então eu podia, comércio que eu falo, bar, né? Eu podia ter ficado no mundão lá, ajudar dele lá no bar, mas no entanto, eu preferi ir para uma igreja e evitar o máximo de entrar no bar. E aí, de repente, Deus abre a minha visão espiritual e eu vejo. Você está entendendo, né? Assim, esse é o meu grito, né? Esse é o meu grito, é para as pessoas pagãs que estão indo para a igreja, teve um problema aí na vida, foi para a igreja, e eu falo com elas, principalmente com as mães, vai para a igreja, mas vai e fique acordadas, fique atenta ao que está acontecendo na sua vida, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, entra ali no caminho e permaneça ali no caminho, não vá para a igreja para buscar bênção, não, vai para a igreja para você buscar Deus, buscar conhecer Deus, saber quem é o seu Senhor. E aí, no momento que vocês precisarem, vocês vão saber a quem você vai recorrer, que é o seu Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Aí não tem para Patricinha, não tem para Mauricinha, não tem para Vagabela, Catinéia, não tem. E sim, sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E onde eu for, ele está comigo. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Quem não é? Ai, meu Deus do céu. Vocês entenderam, né, povo de Deus? Eu falo com vocês da santidade, falo com vocês aí da de santidade e falo com vocês aí do temor, né? Do temor aí. Assim, eu convido vocês para estar lendo a Bíblia, para estar conhecendo Deus. E aí, você conhecendo, lendo a Bíblia, conhecendo Deus, você vai saber qual é o propósito de Deus para a sua vida e você vai saber. Sim, gente. Vocês vão saber qual é o propósito de Deus aí na sua vida e vocês vão estando ali no caminho que é o Senhor Jesus, vocês vão ser dirigidos aí, ó, guiados aí, ó, pelo Espírito Santo de Deus. E aí não tem erro, gente, não tem erro. É quando eu falo com vocês que quando eu saio da minha casa, eu não saio procurando, assim, esse, aquele, olhando para um lado, para o outro, mas eu acho assim, eu nem sabia disso. E aí eu conto para vocês o meu testemunho, eu falo com vocês o que aconteceu aqui na cidade de Santa Luzia, eu falo com vocês ali, eu falo com vocês, deixo bem claro que eu cresci espiritualmente na Igreja da Graça. Vocês entendem, né? E povo de Deus, não, eu não estou pregando placa de igreja. Não estou pregando placa de igreja. Quando eu falo missionário R.R. Soares e eu canto, o missionário cria mestre de montão, prega evangelho sem nenhuma confusão. Nos ensinou que no nome de Jesus nós vencemos qualquer batalha. Amém! Vocês entenderam, gente?
Se precisar dos 318, ele encontra em qualquer esquina. Meu gente, eles estão perguntando se tem mais. Tem mais. Essa musiquinha é bem grande, sabe, gente? E como eu falo com vocês, que eu passei um tempo lá em casa, e nesse tempo eu eu fiquei bem disciplinada mesmo, eu fazia caminhadas, eu tinha um momento ali de estudar a palavra, e foi um tempo ali de muita luta, de muita luta, gente. E se eu estou falando que teve luta, teve aprendizado, né? Teve aprendizado e eu aprendi muito. E falo com vocês que eu quero aprender a contar o que aconteceu lá e assim, o que aconteceu. E, gente, eu tô indo lá, eu vou filmar os lugares, vou mostrar para vocês, vou estar ali, como se diz, enriquecendo o nosso testemunho, né? Para que o povo de Deus acordem e fiquem acordados. Vocês entenderam, gente? E povo de Deus, eu trouxe um assunto para vocês, né? Desde sábado, mas não é desde sábado, gente. As minhas chamadas têm sido para alertar vocês. Eu já fiz chamadas para vocês lá no início. Eu falei com vocês ali assim, dos noticiários aí do diabo, e vocês aceitam. Eu falo assim que o noticiário do diabo a nossa geração vai ser uma geração de pessoas idosas. Mas aí eu pergunto aos jovens, e aí? E pergunto, e falo com vocês também, gente. Lá, gente, eu não tinha nem casado, eu nem pensava em casar ainda. E eu li, peguei uma revista e li assim, ó, Catástrofe. E a revista falava assim, daqui tantos anos faltará grãos. Eles estão perguntando o que eu senti. Eu senti só um gelinho lá na barriga. E, gente, eu não sei se vocês lembram, gente, mas em Pedro Leopoldo, uma vez, no supermercado, mas eu comprava sempre no supermercado BH. E aí teve uma vez, BH e Bretas. E aí teve uma vez. Teve uma vez, gente, que teve esse noticiário e os supermercados começaram ali a a senhora está ali falando quantos pacotes de arroz as pessoas podiam levar, né, por causa desse noticiário. E ali, gente, eu cheguei no supermercado e vi, e cheguei na casa da minha mãe. Eu já morava no apartamento, mas a casa da minha irmã era antes do meu apartamento, então sempre que eu ia no supermercado, eu aproveitava e passava lá. Aí eu passei na casa da minha irmã e falei com ela, Lola, você viu? O supermercado já está regulando ali, ó, está falando quantos pacotes de arroz as pessoas podem comprar. A minha irmã regalou o olho. Gente, mas graças a Deus foi um período curto, né? Eles colocaram essas placas, mas foi um período curto, né? E isso aí serve de alerta, gente, serve de alerta. E eu tenho chamado a atenção aí dos jovens, principalmente da minha comunidade, gente. Eu falo, igual eu tirei fotos aí dos documentos, né, que eu achei, contei para vocês aí como que eu achei esses documentos, e eu tirei fotos, né, e ali, gente, meu pai, mais os homens da idade do meu pai, todos plantavam roça,
E assim, era roça, gente. Quando eu falo roça, era de sumir, assim, ó, de tão comprida que era a roça, sabe? Plantava ali milho, plantava ali feijão, plantava ali abóbora, eles plantavam melancia, eles plantavam assim, assim, ia plantando as coisas, entende? Lá na roça. E aí eu pergunto para os jovens, gente, jovens aí, ó, que eu tô falando da minha idade aí, dos seus 40, 50, o que que vocês estão fazendo? Vocês vão deixar esse noticiário aí, ó, se realizar aí? Tá repreendido, tá amarrado, dei um pulo, acordem, vão lá e conversem com o fazendeiro. Converse com o fazendeiro lá ué, porque se der o noticiário, gente, né? Nós vamos ficar esperando acontecer. Eita, agora. Nós vamos ficar esperando acontecer. Vamos fazer que nem o José do Egito, né? Quando aquele rei contou para ele o sonho que ele teve das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas ali, e ele foi lá e revelou o sonho pro rei. E já ali, gente, quando Deus te dá a revelação, e é sim, povo de Deus, quando Deus te dá a revelação. E aí, gente, é nessa fé que nós temos de estar, né? Nessa fé, nessa unção que nós temos de estar e não aceitar que nada venha nos atrapalhar, né? Nos levantar aí e nos posicionarmos e ficar ali, ó, na brecha a qual Deus nos chamou, né? Não retroceder. Quando eu falo para vocês aí, ó, colocou a mão no arado, não olhe para trás, não faça como a mulher não é a mulher do Ló, não, é do Ló mesmo. Não faça como a mulher do Ló, né, gente, que já tinha saído ali daquela cidade em chamas e olhou para trás. E nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer Deus, né? Conhecer e prosseguir em conhecer. E assim, diante das perseguições, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos perseguições, que era para nós termos fé, né? E gandara merma cederi gandara badas cederi bigore gandara manas cederi handana cederi gandara badas e trecore cantara banana cederi gandara badas cederi gandara banas. Inclusive, povo de Deus, eu vou cantar um louvor, tá bom? Eu vou cantar um louvor e aí eu volto, tá? Conhecido. Eu quero falar com vocês sobre o que a santidade não é. Olha, o louvor que nós vamos cantar é esse, ó. Vivo pela fé. Tá bom? Vou tirar aqui, gente, que tá bem cheio aqui a mesa. Vivo pela fé, nós vivemos pela fé e pelo verbo da vida. Nós vivemos pela fé e não andamos por vista. Eu escolho confiar para enxergar Deus em ação. Eu escolho confiar para receber o meu galardão, ainda que o pavor queira me assustar. Eu escolho confiar em Deus.
Ainda que o meu sono queira me deixar, eu escolho confiar em Deus, porque eu vivo pela fé, em Deus confio, haja o que houver, sei que Deus comigo está, mal nenhum vai me tocar, e a tempestade que vier passará. Vivo pela fé. Amém? E, povo de Deus, é nessa alegria que nós temos de estar, né? Nós temos que estar nessa alegria e saber aí, ó, que a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera. Vocês querem que eu leia na Bíblia, povo de Deus? Eu posso ler para vocês. Está em Hebreus 11. É a fé, o fim e fundamento das coisas que se espera. É a prova do que se não vê, né? E é nessa fé que nós temos que estar. Nós temos que estar ali, ó, entrar no caminho, permanecer no caminho, estar ali, ó, com nossos olhos firmes em Deus, com a nossa fé firme em Deus, não distrair de maneira nenhuma, por mais que o diabo venha aí, ó, tentar nos desfocar, tentar nos desencaminhar aí, nós temos que continuar aí com nossos olhos firmes em Deus, que é o autor e consumador da fé, e nós estando ali no caminho, que é o Senhor Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, ele vai nos guiar. Nós temos de estar aí, ó, buscando, gente, com zelo, como o Paulo foi usado ali, né, para tá, deixando, escrevendo aí a carta para nós, e buscar ali com zelo e os dons do Espírito Santo, né, e gente, uma vez ali que o Senhor deu para vocês os dons, é seu. E procura ali estar sempre ali conhecendo, sempre ali ilustrando a sua armadura, né? E como que eu faço isso? É lendo a Bíblia, gente, é lendo livros, é quando eu falo com vocês, compre a Bíblia na sua igreja, compre os livros na sua igreja, né? Compre ali, quando eu mostro para vocês os livros, esses livros todos que eu li aqui, eu adquiri na igreja, gente. E quando eu conheci o YouTube, você acha que eu fui ali lendo, lendo qualquer livro, assistindo ali qualquer pregação? É como eu conto para vocês, gente. Eu já teve vezes de assistir ali, não sei, assim, eu já falei com vocês, 20 a 30 pregações, mas ali, se eu não me inteirasse ali com a palavra de Deus, muitas das vezes que eu fui assistir a pregação é porque eu estava lendo ali, e eu quis saber do assunto. Primeiro eu queria assistir ali, ver ali com o missionário R.S. Soares, depois eu ia vendo, assim, o mesmo assunto, sabe? E como eu falo com vocês, eu podia assistir o tanto de pregação que fosse, mas se eu não buscasse ler a Bíblia, era como se eu tivesse comido uma manteiga. Eu tivesse comido, eu falo manteiga, mas eu falo aqueles biscoitos, gente, recheado, que você come e você não enche, entende? Fica, esse estômago fica ruim. E ali eu ia na fonte e ali eu ficava, me completava ali, gente. Eu ficava, como se diz, né? Ficava cheio, ficava. Ficava. É assim, gente, eu ficava bem, né? Não ficava com aquele estômago ruim, parecendo que eu tinha comido muita. Vamos falar assim, da maneira certa, muita porcaria ali e o estômago ficou ali ruim. Então, gente,
é nessa fé que nós temos de estar, e nesse cuidado que nós temos de estar, né? E eu falo com vocês ali que nesse tempo já estava uma gritaiada. Eu assistia ali eu assistia ali na televisão. Eu ainda não, acho que eu nem mexia com o telefone ainda. Eu assistia ali na televisão e ali eu ficava, gente, o dia inteiro. E eu amava aprender. Eu amava aprender. E assim, foi um tempo bom, mas tudo o que você for fazer, faz ali, gente, com muito zelo, faz ali com muito cuidado e procura ver o que vocês estão lendo, procura ver o que vocês estão assistindo, né? E, e é isso, gente. E quando eu faço a chamada aqui, ó, os cristãos, eles estão morrendo, e eles estão morrendo aí, ó, inocentemente, assim, eles estão morrendo literalmente. Sim, gente, eu conto para vocês meu testemunho, falo com vocês lá de quando eu estive lá com os meus pais, falo com vocês ali da minha irmã. Eu conto para vocês assim que eu nem conhecia o hospital. O hospital eu conhecia, era de visitar meus sobrinhos, era de ir lá uma vez ou outra, era de ir lá para poder dar a luz ali para os meus 3 filhos, né? É assim que eu conheço o hospital. E eu vim conhecer o hospital aqui em Belo Horizonte. Primeiro foi com a minha irmã, gente. Foi uma fase assim de horror. Foi horroroso, foi horrível. E, e ali eu não tinha nem noção. É quando eu pergunto para vocês. Vocês entenderam, povo de Deus? Quando eu falo com vocês assim, olha, que houve ali um cordel de morte, formou um cordel de morte ao meu redor, e eu ali inocente, e eu falo com vocês assim, que eles vieram na minha loja, e eu falo com vocês assim, quero falar, gente, eu quero falar nome, endereço, telefone, eu falo. Que é isso, gente? E eu achando bonito, gente. Eu achando ali aquela família bonita e tal. Quando eu fui ver. E, povo de Deus, eu até dou risada e tudo, entendo aqui, mas eu não pretendo esconder, não. Não, eu não pretendo esconder, gente. Eu quero contar, e como eu falo com vocês, não prejudicando as pessoas. Eu posso até contar, mas falando outros nomes, mas, gente, tá tudo aí, as caras aí. Ai, meu Deus do céu. E, gente, eu quero falar com vocês aqui, ó, da santidade. Vamos começar aqui esse estudo, né? E vamos estar atentos aí, né? E uma lista de nãos não é a santidade descrita pela Bíblia. A santidade de Deus é única. Por conseguinte, para entendê-la, você tem de saber quem é o Altíssimo.
Neramanashe, Deribigueganda, Mahanase, Deriganda, Decidere Manase, Idericanta Lavadasse, Rigorigana Manahanase, Dericalamanase, Derigalamanase, Deri, Mananase, Ribigoriganda Lamanase, Idericanta Lavadasse, Deriguegana Manahanashe, Deriganda Lamanase, Idericha Lamanase, Dericanta Lavadasse, Deriguegana Manase. Ibolema mahanasi de canta la desse de bigore candara manahanasi de canta la dasse de gandara manahanasi e de deixa la badasse de gandara manahanasi e de canta la dasse de gandara badahadasse de gandara manahanasi de deixa la badasse de gandara badasse e de deixa la badasse de quale canta la desse de menara manasi e menigo e gane nesse bigore babahadashi e o grande ela babafando de cantar banana e não pretendo. Que é isso? Vocês entenderam? Então, é nessa fé que eu estou e eu dei o grito aqui, gente, de início, que aqui não é clube da Luluzinha, né? Aqui não é clube da Luluzinha. E que eu não faça aliança com o diabo, eu não faço aliança aí com Satanás, o diabo, o Satanás, seu satanista, o diabo, seus demônios. Não faço de maneira nenhuma, porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou do vale da sombra da morte. Eu estava ali, ó, morrendo, gente. E ali, como eu já contei para vocês aí, ó, várias maneiras, Deus me tirou ali, ó, das trevas e me transportou para a luz. E estou eu aqui hoje contando para vocês o meu testemunho. Estou eu aqui hoje mostrando para vocês aí. E, gente, tudo que eu mostro para vocês foi anunciado aqui dentro de casa, nessa sala aqui. Foi anunciado aqui nessa sala aqui. Quando eu conto para vocês aí do projeto que eu fiz o projeto aqui nessa sala aqui mesmo, entende? E só o horário que é diferente, que eu falo com vocês que eu fiz de madrugada. E é nessa fé que nós andamos. E sim, gente, nessa época os meninos estudavam, a gente comprava materiais escolar. E ali a gente comprou folha azul e folha rosa. Hoje eu não estou lembrado se eu coloquei, foi na rosa que eu coloquei o projeto. E aí a gente comprou a folha de chamex de várias cores. Compramos amarelo, azul, rosa, sabe? E aí são pequenos detalhes, né, gente? Que a gente guarda ali e vai expondo aí aos poucos, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E, povo de Deus, vamos fazer os nossos anúncios aqui, povo de Deus. E nós não podemos deixar de anunciar, não, tá bom? Gente, eles querem que eu fale do café. Olha, gente, eu gosto de açúcar. Doce, doce, doce. Eu gosto de açúcar, povo de Deus. Pelo amor de Deus, tomar café sem açúcar. E aí, gente, o povo fala da açúcar, dessa açúcar que está sendo vendida, essa açúcar branca. Mas eu falo com vocês, gente, que até pouco tempo tinha uma açúcar mais escura, né? Tinha uma açúcar mais escura com menos, vamos falar agrotóxico, menos remédio ali, né, gente? E, como eu falo com vocês, tudo nós devemos de ter ali, gente, devemos de ter escolhas, né? E como eu falo com vocês, se o produto some da prateleira e vocês não reclamam, aí vai ficar, né? Vocês vão ficar aí sem opções.
E eu conto para vocês mais, gente. Eu conto para vocês ali que eu falo com vocês da plantação aí de roça, mas eu falo com vocês assim, olha, em volta da nossa casa, os nossos pais plantavam cana de açúcar. E essa cana de açúcar era que a gente tomava café, A cana era outra coisa ali que eles iam lá, pegava a cana e já cortava ali e plantava de novo, né? Plantava ali de novo e nunca faltava cana. E, gente, a cana era moída numa engenhoca. A dona de casa que tinha que fazer isso. Ela tinha que moer a cana, tirar o caldo da cana para fazer o café, né? Eles faziam café de garapa e eu passei por um tempo onde eles faziam melado com essa garapa. Então, assim, as donas de casa ali não querendo moer a cana todos os dias, eles faziam ali um melado e guardava, experimentava para ver se dá certo. E ali, na hora de fazer o café, eles tiravam ali, medindo ali, como a gente faz com açúcar hoje, mas eles faziam com melado. E eu só sei, gente, que desse melado eles começaram a fazer a rapadura. Gente, a gente tomava café de garapa, era assim, metade metade. Eles colocavam metade água e metade garapa e coavam o café. E, e assim, é, nós temos que ter opções, né, gente? Opções aí nas prateleiras do supermercado. E a pessoa que não quiser, né, o açúcar aí mais escurinho, compra o branco, mesmo sabendo ali. É como eu falo com vocês, dou muitas risadas aqui. Eu dou risada aqui, sabe por quê? O cigarro vem numa caixinha e vem ali mostrando ali e advertindo mostrando ali o que o cigarro causa. Então, a pessoa que compra o cigarro e fuma ali, ela está sabendo o que ela está. Entende, povo de Deus? É nessa liberdade que nós temos de viver e é em todas as áreas da nossa vida. Que é isso, gente? É nessa liberdade que nós temos de viver, gente, né? É, sabendo ali o que você está fazendo, né? E aí, a partir do momento que você sabe, a responsabilidade é sua, né? E é nessa chamada que eu estou, né? De você estar ali e, assim, inocente e, assim, via o povo todo para cima de você e você não está sabendo nem o que está acontecendo, né? O que aconteceu comigo e eu falo com vocês e conto meu testemunho. E conto meu testemunho e todas as vezes que eu conto meu testemunho Deus do céu. Não vou fazer anúncio aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer anúncio aqui. Gente, a divisão do bairro São Benedito da cidade de Santa Luzia é um fato. E os prédios arranha-céu na Avenida Brasília é um fato. O projeto da Orla da Pampulha é um fato. E esse projeto vai levar o nome do meu pai.
Esses são lindos, viu? E eu falo com vocês do aeroporto bem ali na frente da Orla da Pampulha. E eu tenho chamado a atenção de vocês aí para o lote. Que isso, gente? É sim, povo de Deus. Eu chamo a atenção de vocês para o lote. Eu tenho mostrado para vocês aí nossos trabalhos, né, pequeno, e estou mostrando para vocês aí o agir das pessoas. E quando você anuncia aqui, vê a pessoa tomando posse, vê a pessoa ali organizando, né, limpando ali aquele ambiente, é muito bom, né? É muito bom. É aí que te dá ânimo, gente. Mas o que eu falo com vocês assim, ânimo não é ânimo de você sair, sair pegando aí, filmando aí qualquer área e tomando posse, não. É ali o que Deus colocar na sua mão, o que Deus mostrar para vocês. Eu falo com vocês assim, olha, que Deus falou comigo que eu sou menina dos olhos dele. E, gente, é, é um processo, não é da noite para o dia, não. E eu falo com vocês que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E que Deus, você buscando Deus, você permanecendo ali na igreja, permanecendo fiel a Deus, Deus ele vai revelar para você qual é o propósito dele, dele para você, na sua vida aí. Então não sai. É isso mesmo, povo de Deus. É com muita responsabilidade, tá, povo de Deus? Não é brincadeira, não, tá bom? É muita responsabilidade. Tem que ter o chamado mesmo. Tem que ser ali, ó, separado, né? E tá ali, ó, em obediência. Vocês entenderam, povo de Deus? É nessa fé que nós estamos e é com muita responsabilidade em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, nós falamos também das obras da Avenida Andradas, daqui a pouco Avenida Solvia. Ai, meu Deus do céu! Já contei para vocês, gente, dos milagres que aconteceu ali. E se precisar, conto de novo, gente. E sempre orando a Deus para me contar ali da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, para que vocês possam entender, e se estiver acontecendo com vocês, vocês saber o que fazer. Eu já adianto para vocês, ali, ó, tenha fé, leia a Bíblia, tenha fé, creia. Vocês entenderam? É assim, gente. E eu falo com vocês aqui, ó, das obras da Avenida Cristiano Machado, mas eu tenho que falar dessas obras da Avenida Andradas ainda. Eu falo com vocês que as obras da Avenida Andradas, ela cresceu, gente. E ela tá, eu vou falar assim, olha, ela subiu, ela está varando lá na Silviano Brandão e conto para vocês aí, gente. Que contar assim. Ai, meu Deus. Te prepara. O que eu vou falar, eu vou contar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Se Deus colocou na minha mão, eu não vou ficar calado, eu vou estar falando aí, deixando bem claro, tá bom? Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. E é isso aí, povo de Deus, né? Deus diz para mim, eu sou menina dos olhos dele e
E eu falo com vocês, gente, que no momento que eu estava lendo a Bíblia ali, Deus mostrava para mim, Ele falava comigo ali em Isaías, Deus falava comigo dos rios, Deus falava comigo das águas dos rios, e Deus falava comigo de purificação, que era para mim me manter pura. Inarashida de Corecanta, Labasta, Babas, Inderebedas, Indigo, Gigandre, Babas, Indirigo, Reganda, Lamamas, Iderebebas, Irguriganda, Ras, Babas, Indiriganda, Ras, Iderebebas, Nascedericanta, Labadadas, Indiriganda, Bananas, Indiriganda, Das. Inerisha Ramanas, Cederiganda Labadadas, Itericanta Labadadas, Cederiganda Rabanas. Então, gente, se Deus disse, vamos obedecer, né? Vamos aí, como diz a palavra de Deus, para que a gente esteja ali, ó, obediente a Deus, né? Resistir o diabo. Resistir! Vai! Não, gente, nós não procuramos gigante, mas se o gigante aparecer. É isso mesmo, amém, amém, amém. Sim. Ele me nasce, ele canta, ela desce, e dele me mamarramasse, ele canta, ela desce. Minamane, se, neramanasse, dele ganda, ela badasse, dele ganda, ela deixa, ela banasse, dele ganda, ela badasse. O povo de Deus. Eu costumava dizer assim aqui em casa, que o missionário ele falava assim, olha, e vamos aplaudir Jesus. E o missionário dava um choro riso. É ali, gente. É só um comentário que eu vou fazer aqui dentro da minha casa, né? Sorriso. Ai, gente. E, gente, nós vamos falar aqui, ó, das obras da Avenida Cristiano Machado, gente. É outra obra ali que cresceu, povo de Deus, que cresceu e assim, eu tenho mostrado para vocês aí, no tempo real, assim, o crescimento da obra e vou continuar mostrando para vocês, tá bom? Eu falei com vocês que na sexta-feira eu filmei ali algumas coisas que eu queria mostrar para vocês, mas aí eu vou estar filmando novamente, mostrando para vocês, tá bom? Aguardem, tem novidades. E, povo de Deus, eu falo com vocês dos jogos, eu falo com vocês aí não é DVD mais, né, povo de Deus? Eu falo com vocês aí, ó, da nova série do Mindinho aí, ó, na adolescência. Eu falo com vocês ali do livreto infantil, ilustrado. Eu falo com vocês das Bíblias, povo de Deus. De todos que eu anunciei aqui, a Bíblia é mais importante. Olha, não que os outros não sejam importantes, mas a Bíblia, gente, é que eu estou ansiosa para que chegue, para eu poder estar comprando. Tem um bom tempo que eu estou esperando essa Bíblia. O pastor Rogério até anunciou as Bíblias lá, mas não é o que eu quero. Eu quero. Gente, por favor. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, essa Bíblia aqui, olha,
foi uma das Bíblias que eu adquiri na Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares. Tá aqui, olha. Bem assim. Viu? Aí ele aí. Ô, Marcionário, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E assim, gente, com grande alegria que a gente faz aqui essa chamada. E eu agradeço vocês, né? Vocês que estão nos acompanhando. E eu quero que vocês aprendam a colocar o diabo no lugar dele. E é no tempo real, debaixo dos nossos pés. É debaixo dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E Somi voltou. Está mais forte, está mais sábia, está mais séria e mais ousada. Somi voltou. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Fique com Deus e até a próxima chamada, gente, que será amanhã, às 5 horas da manhã, com o Curso Fé do missionário R.R. Soares. No nome do Senhor Jesus de Nazaré.